atrapalhando, tá ruim esse incenso. Esperando o pessoal entrar. Olá, esperando o pessoal entrar, esperando a Sheila. Deixa eu ir mandando pro pessoal enquanto isso. Aguenta aí, Anderson. Já vamos começar. Chegou pontualmente, tem que esperar o povo entrar. Boa noite. Me ajuda aí encaminhando pro pessoal. Aguardando a Sheila pra gente começar. Oi, aguardando a Sheila e o pessoal que vai entrando. Já vamos começar a nossa live. Vamos trazer um pouquinho do Tantra, a visão da sexualidade, vai ser muito bacana. Convidem as pessoas aí. Aê, ela chegou. Boa noite, Débora. Vão enviando o convite da live para outras pessoas, enquanto o pessoal vai entrando. Olá! Ah, tava enrolando aqui, não ia. Eu pensei, pronto, é muita live hoje de noite, né? É muita live de noite. Essa hora é muita live, às vezes dá umas travadas. Então, todo mundo que já está online, vamos encaminhando a live para a galera, para ficar sabendo que a gente entrou. Quem não sabe, é só clicar na setinha ali embaixo e encaminhar para alguém. Encaminha aí também, Sheila, para o povo. Eu não faço ideia como é que faz para fazer isso aqui. Eu encaminho aqui na setinha. Tem uma setinha, você clica, só dá para mandar individualmente, né? Tem que mandar o convite para as pessoas. Ah, entendi. Ah, tá. Eu achei que tinha que sair da live para mandar para um grupo. Seria mais fácil mandar para um grupo de uma vez só, né? Aí vai enchendo a caixa de entrada de encaminhar a live. Ih, virei sem querer. Pronto. Então, todo mundo que entrou, encaminha aí para alguém para acompanhar essa live, que vai ser muito legal. E a gente vai se apresentando enquanto isso, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu me apresentar, porque pode ter gente que entrou aqui por você, que não me conhece, e aí você se apresenta também. Então, meu nome é Maísa, eu trabalho com terapias, com sessões individuais, com meditações, com cura energética, espiritual, mental, emocional, com PNL, com coaching, com Shambhala, com várias coisas. A gente está nesse caminho, vai fazendo um monte de formação e vai acrescentando ferramentas, né? Mas, de modo geral, eu digo que eu canalizo curas, né? E aí tá vindo cada vez mais formas de fazer isso, né? Também trabalho muito com os mestres ascensionados, né? Com as energias dos raios cósmicos. Aí, enfim, junto um monte de coisa aí, né? No que a gente faz. Fala um pouquinho de você, querida. Show. Qual é o mestre ascensionado que você tem, que você trabalha mais? Eu trabalho, na verdade, com a chama violeta e com os 7 raios divinos. Eu invoco os 7 ali ao mesmo tempo, depois da chama violeta que limpa, né, e transmuta. Depois eu invoco os 7 raios ao mesmo tempo ali para fazer um preenchimento. Tá. Você sabe que eu sempre me conectei muito com Saint Germain, com Violeta. Por isso, no começo da página Fortune-se, por isso que é um fogo. Legal. Porque é o fogo transmutador, né?
E eu queria colocar um fogo violeta ali, mas eu não encontrei nenhum fogo violeta bonito, mas a intenção era o fogo violeta, porque eu me conecto muito com essa energia, a energia de Saint Germain, né? E Legal. esse final de semana passado, eu fiz a formação de reiki, eu tenho o reiki xamânico, né? E Olha aí que eu fiz o Usui esse final de semana, e a mestra que estava passando pra gente o curso canalizou para mim Kutume. E eu pensei, olha que bacana, e eu fui ver, buscar informações sobre Kutume, porque sempre me conectei muito com Saint Germain. Nossa, e fechou muito com a minha estrutura, assim, achei muito bacana. legal. Aí é uns papos que talvez tenha gente que não está entendendo, mas o objetivo não é falar sobre isso hoje, gente. É só uma introdução. Não precisa ficar preocupado se você não estiver entendendo o que a gente está falando. E eu tinha botado o Mas tema lá, mas eu não fixei, são tudo né? ferramentas, né? Ferramentas complementares, inclusive eu uso muito para os meus atendimentos, né? Ah, Eu legal. trabalho, eu, eu estou nesse plano há 31 anos como Sheila da Silva Barden e atuo hoje servindo como terapeuta corporal, trabalho com tantra, trabalho com xamanismo. Isso eu não divulgo muito aqui no Afortune-se mais. Quem rodar o feed vai ver que eu colocava muita coisa sobre o xamanismo. Eu trabalho com psicodélico, eu trabalho com ayahuasca, trabalho com tantra corporal, sexualidade, enfim, né? Eu optei mais para ficar mais na sexualidade, na educação sexual somática, porque eu vejo que esse é o grande dodói, seja das pessoas despertas ou não, Sim, seja tem das muita pessoas, coisa aí mesmo, minha nossa. seja das pessoas que buscam a espiritualidade, que muitas vezes é uma fuga para o espiritual, porque não querem olhar para o corpo, né? Então, entre Já tantas ferramentas, eu optei por ficar com essa, que é o mais desafiador, né? Falar de forma bem grosseira. Hoje, inclusive, eu recebi um feedback que eu coloquei um post sobre fuder e eu recebi um feedback, nossa, eu gosto tanto da tua forma de conduzir, de falar, mas eu não gosto desse termo fuder para algo tão divino. E eu disse assim, eu sei, eu também não gosto, porém é a maneira que eu uso de atrair as pessoas que ainda pensam em fuder. Então, quando as pessoas chegam até mim, eu consigo trazer o divino, que é o ato sexual, a sexualidade, o nosso corpo. através da É a linguagem. maneira que eu encontrei de enfrentar os desafios, de trabalhar com isso, de densificar, né, as estruturas, para que depois eu consiga, no consultório, nos atendimentos online ou presencial, levar essa pessoa ao conhecimento do divino. Mas essa foi a forma que eu encontrei de servir aqui como propósito na Terra e estou muito contente, muito, muito realizada com isso. Sim, legal. Vamos entrar um pouquinho então, né? O que que tem a ver, né, a sexualidade, que acho que muita gente nem para pensar, né, sobre isso, ainda está tão desconectado desse assunto, porque tem tanto tabu, né? Tem tanto preconceito em se conversar sobre sexualidade, parece que é uma coisa escondida, que você só conversa com a sua melhor amiga, ou para quem tem um bom relacionamento com mãe, às vezes, ou com pai, até tem essa conversa dentro E de casa, travou. mas ainda é raro, é muito pouco, é a maioria. Eu, por exemplo, eu aprendi o que eu aprendi sobre sexualidade quando era novinha lendo revista. Olha que desgraça. Aquelas revistas Capricho, Atrevida, que era o que tinha na época que eu era adolescente, né? O máximo que eu lia de sexualidade quando eu era nova, né? Sei lá, na faixa dos 12, 15 ali, daquela fase que você começa a se interessar por esse assunto, começa a ler essas coisas, né? A minha referência era isso, era Capricho e Atrevida, revista de adolescente. Então, muito limitado, né? Muito limitado. Então não tinha muita coisa. E eu comecei só a conversar sobre isso depois, né? Quando eu comecei a ficar com meninos, e aí eu vi o quanto de vergonha eu tinha em falar sobre aquilo quando minhas melhores amigas perguntavam, e eram minhas melhores amigas, eu não conseguia nem conversar com elas. E por sorte eu tive essas meninas que E, estiveram na minha vida e me estimulavam a conversar sobre isso. Eu tinha vontade de morrer de vergonha. E hoje eu tenho consciência que quase toda a minha vergonha foi para isso, porque eu não me via como uma pessoa envergonhada, né? Eu falo, nossa, gente, mas socialmente eu não tenho essa vergonha e tal, eu sou mais na minha, mas não sou uma pessoa que tem vergonha. Quando eu comecei essa caminhada do desenvolvimento pessoal e eu fui pro Tantra,
que eu vi, falei, minha nossa, já entendi. Toda a minha vergonha foi para esse lado da sexualidade. Ok, temos muito trabalho a ser feito. Eu costumo brincar com os meus atendidos, inclusive ou até com as pessoas que se autodecretam super empoderadas e não sei o que, isso, aquilo. Gente, não tem como fugir. O nosso corpo, ele é fofoqueiro. Oh, Porque tu pode dizer, eu não tenho vergonha de nada. Então, vem cá, tira a roupa e vamos fazer um toque amoroso que eu faço. E quero ver o que acontece. As pessoas tremem, o corpo treme, o corpo reage. São as memórias, mas enfim, vamos contextualizar isso direitinho para que as pessoas possam entender, né? sim. O que são essas respostas corporais, né? Como que o corpo reage? É bem simples de entender a temática, explicando dessa forma, assim. Se eu disser para você assim, ó, nossa, Maísa, eu te amo. Olha, o meu corpo tá dizendo que não. Agora, se eu disser assim, nossa, Maísa, você não faz ideia. Ah, eu me sinto tão bem de estar com você. Tô dizendo para você que te amo. O meu corpo tá falando por E mim. o corpo fala, às vezes, sem você falar verbalmente, você já lê, né? Porque é isso, a gente lê a energia, a gente lê a linguagem não verbal. Às vezes é isso, a pessoa fala uma coisa aqui, mas a linguagem corporal é outra. E às vezes nem tá falando nada aqui, mas você capta só pela linguagem o que a pessoa tá passando. Isso, e levando pelo contexto de que o nosso corpo é o nosso contador de histórias, né? Não só dessa existência, mas como de todas as outras existências, nós temos formato corporal de acordo com as nossas histórias, com as nossas vivências. Dá para saber pelo tamanho da boca se a pessoa é carente, se a pessoa tem raiva. Dá para saber pelo tamanho dos olhos se a pessoa é uma ótima canalizadora ou não, se ela tem o ocular expandido. Então, o nosso corpo inteiro, ao longo do corpo, guarda memórias. E aí, então, levado para a sexualidade, não adianta você dizer que, ai, eu topo tudo, eu me sinto tri bem, só que o teu corpo não reage de acordo. E aí, muitas vezes, acontece com o feminino os abusos, né? Porque a pessoa, não, eu gosto de todas as coisas, mas o teu corpo não quer. O teu corpo se fecha, o teu corpo se contrai. E a longo prazo, é miasma, é câncer, é candidíase, um monte de coisa que acontece por conta desse não observar o corpo, não fazer o auto-amor, que é o tema da live. Auto-amor, autocuidado, olhar para a sexualidade também, olhar para o nosso corpo como inteiro. Não tem por que a gente fugir daquilo que nos deu a vida, né? A gente veio do sexo, a gente veio de uma mulher, então nós somos sagradas, e o sexo também é sagrado. O que os homens fizeram, os homens que eu falo, a humanidade fez com o sexo, é que não é sagrado, né? Mas tá aí nós como condutoras nessa plataforma online que é maravilhoso para poder disseminar, para poder passar adiante que sim, tem possibilidade da gente mudar isso pouco a pouco, olhando para os nossos processos e firmando o trabalho na casa, em casa. É o que eu faço com os meus filhos, com as novas gerações. Não é pensar só em si, né? Aquela coisa do ego. É o que além a gente quer. Eu passo muito conteúdo para o meu filho. Claro, da forma com que ele consegue absorver, porque ele está com 6 anos. Mas eu vejo que dessa forma ele não sente vergonha, ele não sente curiosidade. Então, ele pode ter o celular, pode ter a internet disponível, que ele não vai perguntar como se faz sexo, né? Ou pênis, ou vagina, ou qualquer coisa assim, porque ele tem em casa um local seguro que ele possa tirar as dúvidas dele. No direct aqui, nossa, no A Fortune, se eu recebo muita pergunta de mulheres com mais idade perguntando se acontece isso, aquilo comigo. É normal? Eu não tenho ninguém para perguntar. Aonde está a família nesse ponto, né? As pessoas buscam tanto falar sobre isso, né? Só que, primeira coisa, casa de ferreiro, espeto precisa ser de aço, principalmente voltado para a sexualidade, porque daqui vai caminhar a humanidade. Se eu conduzir o meu filho a ter uma sexualidade saudável, a cuidar do feminino, a honrar o feminino, obviamente que ele vai encontrar relacionamentos melhores,
dali sairá frutos de pessoas mais saudáveis, né? Já com uma construção melhor. E assim vai disseminando. E se eu fizer aqui, você fizer aí, não sei quem fizer lá, e vai indo, pouco a pouco a gente vai construindo o que a humanidade destruiu até então, né? Sim, é tanta coisa por trás disso, né? Do porquê as pessoas não fazem isso, é tanta repressão, é tanto medo, né? Eu vejo muita gente que fala, ah, não, mas se eu deixar ver, né? Tinha aquela coisa antigamente de se passa uma cena de sexo na novela ou no filme, o pai ou a mãe mudava o canal, né? Tipo, como se fosse uma coisa proibida, se tratava desse assunto como uma coisa proibida, né? E aí, se não tem esse espaço, né, de diálogo, de você, bom, se é proibido, então não se pode falar sobre isso, é uma coisa que precisa esconder. E aí a gente não fica nesse lugar, né, de não perguntar para ninguém, de não ter com quem conversar, de não saber o que fazer com aquilo. Eu lembro quando eu fui pro Tantra, eu fiquei chocada, tipo, só com a anatomia da coisa ali. Eu já falei, gente, como que ninguém nunca ensina isso em lugar nenhum? Que tem essa glândula aqui para isso, essa outra glândula aqui para isso. Como que uma ginecologista, na primeira vez que você vai no consultório, deve ser a primeira coisa que ela faz, gente? Você conhece? Tá aqui um desenho, vamos conversar sobre isso. É, É o básico, né? Que eu acho que deveria. o detalhe que é bem provável que a ginecologista também não saiba. Isso é muito louco, isso é muito louco. Eu lembro que minha primeira imersão de tanto, eu fiquei assim, gente, mas isso não é só o básico, a gente não sabe nem isso. Eu fiquei assim, chocada, aquilo assim. Eu falei, tá bom, tem muita coisa. E aí eu comecei a seguir várias pessoas que trabalhavam com Tantra, né? E comecei a ler coisas que eu ficava assim, meu Deus, as pessoas precisam ler essas coisas, gente. Eu tô ficando chocada que tem isso tudo aqui e ninguém sabe isso. E não só ler, como pôr em prática, né? Exato. É muito, o trabalho com Tantra é muito forte, é muito, eu atendo pessoas que eu faço uma, duas, três sessões e eu não consigo nem chegar no genital. Ah, sim. Zero, zero, porque acessa medo, porque eu trabalho com corporal, eu entendo dos segmentos, né, que a gente trabalha com o fluxo energético. Então não precisa ser exatamente começar com Tantra, né? Tu pode começar com essa análise corporal, com a bioenergética que eu trabalho, que é levar o fluxo da energia universal, a energia primordial, que para nós, na corporal, é a energia orgânica, é dos haitianos, né? Ela entra no topo da cabeça e ela precisa chegar até a pelve, fazer o círculo, né? Fazer o círculo e subir de volta, né? Que é a subida da Kundalini, que todo mundo fala. Só que na prática, o buraco é mais embaixo, né? Na Muito prática, o mais. buraco é mais embaixo. Até mesmo os espiritualistas que falam muito da subida da Kundalini, cara, não existe você subir a Kundalini se o fluxo não desceu, né? Se não passou pelos traumas oculares, os traumas orais, se não soltou o laríngeo, se não abriu o coração, se não soltou todas as raivas que tá no plexo, né? Se não soltou, não deixou fluir todos os relacionamentos, todos familiares, a criança anterior, chegou na pelve, carregou de volta e subiu pelas costas. Não estou dizendo que é impossível, mas é literalmente morrer, né? O orgasmo pleno é a pequena morte. Eu coloquei esses dias aqui, a petite morte, né? O quanto de capacidade a pessoa tem para se entregar para uma morte. Né? O orgasmo eu gosto de falar que ele é uma sensação passageira, é uma forma passageira de encontrar o infinito, que são aqueles segundos que tu desacopla legal, assim, e não significa orgasmo, não significa ato sexual, tá, gente? A gente pode ter orgasmos com respiração. Respirando, tu consegue ter uma descarga orgástica. Pois é, E o povo assim tu aqui vai já deve levando. estar surtando agora. Do tipo, o quê? Como assim? Quem não conhece tanto tá tipo, essa galera é doida, não sei o que tá acontecendo. É muita informação, né? Vamos diminuir o negócio. Explodiu agora. Gil, né? Tivemos um orgasmo. Dá para ter orgasmo com respiração, né? Trabalha com a respiração e tu consegue ter uma descarga orgástica, né? Eu faço isso à distância, inclusive. Eu faço isso com os meus atendidos online. Respira, respira, respira e chega a encontrar as informações que tem ao longo do corpo, né? Para descarregar isso.
É muito importante, né, a gente ter descarga orgástica, a gente ter a potência orgástica estabelecida, por isso que a gente fez o canal da potência orgástica, que é isso, é esse fluxo, o fluxo divino correndo aonde? No nosso corpo. Então, a importância de não negarmos o nosso corpo. Se a gente está aqui nessa existência encarnado, a gente precisa olhar para a nossa ferramenta, que é o nosso corpo. Não basta. Eu vou perguntar aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês respondem. Se vocês tiverem pergunta também, gente, pergunta Pode aqui que a gente colocar. responde. Vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos ver o que vocês dizem. Quem é vocês? Quem é você? Responde para mim, quem é você? Vamos ver o que vai vir. Ixi, vai dar bug já logo. Vamos bugar, vamos bugar. Vai bugar o povo. Quem é você, Maísa? Eu? Nossa, É. eu não sou nada. Eu sou tudo, eu não sou nada, eu sou dessas. Né? Não tenho autodefinição hoje para mim, além disso. Eu sou tudo e não sou nada ao mesmo tempo. Quem é você nessa existência, então? Nessa existência, já fui tanta coisa. Nesse momento, eu sou uma pessoa que trabalha com curas, uma pessoa que prioriza a sua evolução, o seu processo de cura, a sua expansão de consciência. Mas é isso, nesse momento é isso. É um pedacinho da Maísa, é esse. Ah, perfeito. Olha só, já surgiu ali, ó. Eu sou a Ana Paula, né? Então, o que acontece quando a gente pergunta quem é você? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o nome. Ou o que faz, Eu, né? eu sou, ou o nome ou o que faz, né? Exatamente. Eu sou a. Diriam assim, eu sou a Sheila e eu trabalho com isso, né? É um ínfimo, né, do que a É gente um... é, na verdade. E aqui entra o auto-amor, o amor próprio, autoestima, autoconhecimento. É primeiro saber quem você é. Ah, o Jardel não vale. Sou um ser infinito experimentando uma existência finita para que eu possa aprender. Amei. Eu Amei. sou dessa pegada aí. O Jardel não vale, né? O Jardel não vale. Para quem não sabe, o Jardel é meu parceiro. A gente vive juntos, a gente trabalha juntos, a gente vive nosso propósito juntos. E muito bacana. Eu e a Larissa, sou uma mulher em constância, mudança e procura. Ótimo, já começou a surgir coisas melhores. Porque as pessoas falam, eu sou a Sheila e eu trabalho com isso. Não, eu costumo dizer, antes eu costumava falar assim, eu estou, igual eu falei, né? Eu estou Sheila há 31 anos nessa existência, capricorniana, gosto de amarelo, sou o canal de uma criança de 6 anos. Eu começava assim, ó, e ali eu ficava, né? O Jardel que sabe quando a gente fazia terapia em grupo, os movimentos em grupo, eu ficava ali, lá, 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 lá. Isso é autoconhecimento, né? É saber quem você é, quem você é nesses detalhes. Isso é autoconhecimento. É saber o que você gosta de fazer aqui. Entender o cosmos, ok. Entender que existem dimensões, ok. É ótimo, mas não é para fugir para lá, né? Não é para pegar carona na nave e ficar na nave. Porque se a gente está encarnado, é porque precisamos olhar para esse veículo. É lindo, eu honro demais o trabalho espiritual, eu amo demais o trabalho espiritual. Eu me conecto super, tanto que eu sou muito espiritual, inclusive, mas eu honro muito o meu corpo. Isso veio muito através da sexualidade consciente, do Tantra, né? Eu não gosto muito de usar o termo Tantra, né? Eu gosto de usar educação sexual somática, porque ela vai um pouco mais além. Sim. Não é aquela coisa superficial do Tantra ocidental, né? Que leva tudo para a fáscia da pele, aquele êxtase momentâneo. Eu gosto de levar no mais profundo. Eu gosto de entender as pessoas em quais são os traumas, o que bloqueia, né? Aonde bloqueia e o que eu posso fazer para essa pessoa melhorar no corpo. Né? Auto-amor, autocuidado, autotoque, observar, estado de presença, né? Com certeza. E Até se deixar. a forma. Gente, Maísa,
Ah, Mas você me corta, porque se deixar eu falo demais, cara, eu falo. vamos na fé. Até o termo, né, de ser auto-amor, auto-prazer, auto-toque, que é completamente diferente. Inclusive, outro dia eu li um texto, não lembro onde foi, falando que a raiz da palavra masturbação era violenta, né? Que o uso do auto-amor, do auto-prazer, do auto-toque traz para essa visão amorosa, né? E eu lembro que eu vi também a questão de, tipo, quando você se estimula vendo, né, alguma coisa ou lembrando de alguma coisa, você está totalmente desconectado do seu corpo. E aquilo tudo foi expandindo minha consciência a respeito disso, né? Eu lembro que no começo, quando a minha terapeuta tântrica, que eu fiz algumas sessões há um tempo já, me propôs esse exercício, né, de fazer desse momento um ritual, um momento de conexão com o seu corpo, de você passar a mão no seu corpo, não ser aquela coisa só que a gente está tão condicionado a focar só no vaginal ali, né? Tanto no sexo quanto no seu momento sozinho, de conexão consigo, e vira aquela coisa de só para voltado a olhar alguma coisa que acelere o processo para ter a descarga o mais rápido possível. Né, que é um pouco a visão que a gente tem disso, não é uma visão do amor próprio em relação à sexualidade, é uma visão do uso da sexualidade para atingir um fim, o que é É, totalmente contra o propósito, né, da mas sexualidade. e tá tudo bem, e tá tudo bem que seja assim, porque foi essa educação que a Exato. maioria teve, Nós né? recebemos Porque, essa porque educação. não tinha informação em casa e foi buscar na internet. E na internet é assim que funciona, é através de estímulo visual, né? Estímulo sonoro, estímulo externo de qualquer tipo, né? Então a pessoa condiciona o cérebro a isso. E fazer o contrário é uma desconstrução, Muita, né? nossa, Eu costumo conduzir as minhas atendidas no auto-toque amoroso, né? Que no popular, tá, gente, é masturbação, né? Mas por que que é auto-toque amoroso? Porque são 40 minutos, né, com observador, no caso, eu estou observando, e como a pessoa vai se tocar. Porque aí, no geral, quando você tá, sabe o que você faz quando ninguém te vê fazendo, tu vai fazer o quê? Com o dedo no clitóris, rapidão, 3 minutos e já está pronto. E aí a terapeuta te propõe assim, ó, você vai ficar 40 minutos de auto-toque amoroso, e aí tu vai pensar, puta que pariu, fudeu. Agora eu tô ferrada. O que que eu vou fazer? 40 minutos. O que que eu vou fazer? E aí vem a desconstrução, porque aí você vai descobrir outros pontos do seu corpo. Porque não vai adiantar você fazer isso aqui no clitóris e ter uma descarga orgástica em 3 minutos. E aí, né, nesse contexto, você acessa a tua criança interior. Por quê? Uma criança que não conhece a sexualidade, ela é pura libido, ela é puro prazer, né? O meu filho é pura libido e ele não tem nenhum erotismo. Ele sente prazer por assistir desenho, ele sente prazer, gosto pela vida, né? As crianças têm gosto pela vida. E quando tu consegue acessar isso no auto-toque amoroso, tu começa a sentir prazer pelo toque em si, né? Você pode sentir muito prazer pela sua mão. Respira tocando na tua mão, respira tocando no teu pé, respira tocando no teu rosto. O porquê que você espera que o outro te toque? Se toca, se dê amor, se dê carinho e fique fazendo isso por 40 minutos. É maravilhoso. E aí imagina tu fazer isso com alguém olhando, inclusive, te nossa, dando, é muita, te dando muita vergonha só de pensar nisso, né? Fala aí. é transformador. É transformador. Eu, quando fiz o meu processo, né, que eu passei por esse processo também. Quando eu fiz o meu processo, foi lindo, porque eu não toquei na minha genital. Eu acessei a criança tão forte, eu me sentia tão plena, eu usei véus, e aí eu passava os véus em mim, e eu sentia uma plenitude simplesmente emocionante, de expandir o cardíaco de uma forma que eu não conseguia, sabe? É muita conexão com o divino e com o prazer, mas não esse prazer voltado para
pro ato sexual, né? Daí que tá, a energia sexual é a mesma energia divina. É a mesma energia que entra no topo da cabeça e que vai até a pelve, só que ela fica colada na pelve na grande humanidade, né? Por isso que é importante o Tantra corporal para soltar essa energia, soltar as lembranças que estão ali, as lembranças de trauma, a lembrança de abuso. Pode não precisa ser exatamente lembrança de abuso que você tenha vivido, mas pode ser lembrança de abuso do inconsciente coletivo que acontece também. Ou da Tu acessa, constelação, né? Quando o sistema familiar tem casos que acontece muito também, quando a constelação. acontece. Acontece e aí a pessoa acessa, né? E é importante deixar acessar porque a gente consegue descarregar e limpar. Deixa eu ver. Hoje percebo que com alto prazer me tornou uma pessoa mais confiante comigo mesmo, mais dividir isso como parceiro se torna algo muito tímido. Como posso mudar isso? Conversando. Como você. Muitas pessoas me perguntam isso na plataforma da Potência Orgástica, até no curso que eu e Jardel fizemos, que é a Ciência de Amar, a gente trabalha muito com esse enfoque. E aí, depois do enfoque conversa, que eu vou falar agora, a gente trouxe as massagens tântricas, tudo para esse. E aí tem as mentorias. Nossa, o curso está sensacional e o preço está um absurdo de barato, por causa da mentoria. E aí a gente trouxe isso. Como você vai trocar alguma energia com teu parceiro, seja ela sexual, seja ela qual for, se você não conseguir dialogar? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é soltar o laríngeo, é falar. Mas não é falar de qualquer jeito, né? Tem que cuidar, ter uma conversa, uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação adequada, sem julgar, sem criticar. E eu costumo sempre dar a dica de não colocar a persona, né? Sempre toma a persona para si, né? Que significa na prática da gente usar o eu e não usar o você. Então, vou dar um exemplo, né? Levado para a sexualidade. Você gosta de fazer alguma coisa no sexo, no ato sexual, e não sabe como falar. E aí você se expressa dessa forma. E o sentimento. Eu me sinto muito bem quando eu ganho beijos no pescoço. Percebe que sou eu a persona e existe um sentimento nessa persona. Não significa que tem um outro, o você, porque se eu disser assim, eu me sinto muito bem quando você beija o meu pescoço. Eu estou colocando o outro como na obrigação de beijar o meu pescoço para que aí então eu me sinta bem. E aí o outro vai receber isso, cara, tem que beijar o pescoço dela cada vez, senão ela não vai ficar feliz. É muito ruim para o outro. E aí o outro acaba não fazendo. Agora, isso eu chamo de gatilho mental também. Se você fala do jeito que eu falei, eu me sinto muito bem quando eu recebo beijos no pescoço. Nossa, eu fico super excitada. O parceiro vai fazer isso o dia inteiro, se deixar. Porque ele te ama, ele quer te ver bem. E ele também não sabe o que te faz feliz. Mas se você disser dessa forma, sem persona, isso levado para o dia a dia também funciona. Ele vai fazer, ele vai te proporcionar isso. É inconsciente, ele vai fazer, assim como se ele fizer isso com você também. Então, ter essas trocas de o que você gosta, não leva isso na hora da cama, leva para uma reunião separada, né? Eu amo fazer isso, faz um pote, o pote dos desejos, é muito legal, desconstrói muitas relações de casais, principalmente que estão há anos juntos, e que fica aquela coisa monótona, faz um potinho com as fantasias, os desejos e não sei o quê. E aí coloca num potinho se tem vergonha de falar, e troca esse potinho, aí o outro vai, uau, tu queria muito fazer isso, eu também queria, só tínhamos vergonha de contar. Renova a relação, fica uma coisa muito bacana. Legal, e aí é importante porque vai para um ponto anterior para muita gente, né? Que é se conhecer e saber o que quer. Que muitas mulheres de tanta repressão nessa área não sabem nem isso.
para o homem costuma ser um pouco mais destravado isso, de saber o que quer, embora muitas vezes desconexo, né? Aquela coisa desconectada do corpo, porque tem o condicionamento muito voltado à performance, né? Sem culpa de ninguém, é como a nossa sociedade nos estruturou, né? Muito voltado à performance, muito com a referência da pornografia, até publiquei um texto seu outro dia sobre isso, muito legal, e volta muito, fica muito focado nisso, né? E às vezes está desconectado do que quer de verdade, é o que acha que quer, por conta do que aprendeu. Então, às vezes, não se abre também para perceber que o que quer de verdade é uma conexão mais profunda, não é bem aquilo ali, mas está tão condicionado a ser aquilo ali que aprendeu que não olha para isso. E a mulher, pelo outro lado, não tem nem noção. Porque é tanta repressão, é tanta vergonha, é tanta coisa em cima disso. Estou generalizando, tá, gente? Estou falando que é todo mundo assim, não. Pode ter gente aqui que não se identifica com o que eu estou falando, mas com o que eu vejo, de modo geral, das pessoas que conversam comigo, o padrão é um pouco esse, assim, de modo geral, né? Sempre tem gente que é diferente, mas é isso. E a mulher não sabe nem o que é que gosta. E aí, quando já sabe o que gosta, tem esse bloqueio ainda no laringe de não conseguir comunicar isso, de tanta vergonha, né, de se colocar nessa posição. Então, Desculpa te interromper, é uma desconstrução, porque o que acontece? O masculino, por essa repetição, e ademais ele tem ejaculação, é difícil o homem que consegue acessar o orgasmo, né? O homem ejacula. A ejaculação acontece no sistema simpático, é uma tensão, né? O homem contrai o corpo para expelir o sêmen. E o orgasmo, ele acontece no relaxamento. Então, se tem algum homem na live, que homem sabe disso? Qual é o homem que tem noção de que ele precisa relaxar o corpo para sentir orgasmos? E aí ele pode ter orgasmos um atrás do outro. E então é difícil desconstruir isso. O homem precisa sentir também essa questão. sim, o homem, Mas para o é só homem a mulher que tem essa capacidade de ter orgasmos múltiplos, porque é isso, enxerga o orgasmo como a ejaculação, só como aquela descarga ali, né, por conta não, da região. não. E aí acontece essa desconexão, porque a mulher é multiorgástica, mas não só por conta dos pontos, porque a mulher tem o ponto G, tem o ponto U, tem o ponto A, tem o ponto D, tem o fórex anterior, fórex posterior, tem a esponja perineal. Então, gente, a mulher tem isso só na vagina e na vulva, tem os seios, tem a respiração, tem infinitas possibilidades. E o homem tem, na genital tem a glande, tem o escroto, tem o períneo e tem a parte anal lá, agora me fugiu o nome. Então essas regiões são prazerosas para o homem, mas se ele pode ter, o Jardel que tá aí, tem orgasmo na pontinha do pé, né? Mas é orgasmos. Orgasmos não são ejaculação. Não significa que eu vou energéticos, assim, não significa que eu vou tocar, não significa que eu tô tocando a pontinha do pé do Jardel e ele tá ejaculando, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esses dias eu coloquei o que é gozar, o que é ejacular, o que é orgasmo, né? Uma coisa, outra coisa, não confundam, porque daí... Não, a maioria das pessoas que é tudo a mesma coisa. Quando eu fui para a sessão de Tantra, eu defini aquilo como picos energéticos. Isso é a melhor definição que eu consegui trazer. E assim, não dá para quem não viveu uma sessão de Tantra entender o que é um pico energético, porque é totalmente diferente do que a gente sente numa relação sexual padrão, desse jeito que a gente foi condicionado, com a educação sexual que a gente teve. Lembro da minha primeira sessão de Tantra, eu achei que meu corpo não fosse aguentar aquela sensação. Eu falei, gente, tá forte demais, eu não sei se eu aguento. É a morte que eu falei, é deixar morrer. Total. É tipo assim, pronto, agora eu vou morrer. Meu Deus. E não é uma expansão tremenda. Uma expansão tremenda. E aí tu começa a enxergar cores, e aí tu começa a enxergar um monte de coisa. Eu brinco com o Jardel. A gente, quando tá trocando energia sexual, daqui a pouco eu enxergo azul, né? Eu me conecto com a energia do primeiro raio. E aí eu começo, Jardel, me espera só um pouquinho, que eu tô aqui transmutando um monte de karma. Peraí. Peraí, me dá um tempinho que já estamos eliminando um monte de karma aqui. Dá um tempo.
Muito legal. É porque a gente consegue soltar, né? Consegue soltar essa amarra ai meu Deus, vou morrer, né? O corpo tem, claro, gente, isso não é só trabalhar o mental, tá? Como a gente falou no começo, precisa olhar para o corpo, né? Porque muitas vezes tu quer, é muita coisa, por isso que a mulher vai pro sexo e começa, ai, eu preciso sentir aquela sensação, a sensação clitoriana, né? Preciso sentir aquela sensação, e daí pergunta pra mim, cara, eu não sinto prazer na penetração. Por quê? Porque ela tá pensando no prazer clitoriano, né? Gente, são sensações diferentes, né? É diferente tu tocar no clitóris, a sensação que dá de tocar no ponto é diferente. Cada local é uma sensação diferente. Então não adianta tu ficar pensando, condicionando o teu mental, que vai acontecer uma sensação similar à clitoriana, porque daí você não vai conseguir, tu vai fugir pro mental e não vai sentir o corpo. Então a dica básica é solta o mental e tenta, troca com teu parceiro assim, ó, hoje nós não vamos ejacular, ponto. Hoje nós não vamos sentir orgasmo. E aí você vai virar uma chave para vocês, assim, que, cara, e agora o que, que eu vou fazer? Quanto tempo? Porque no geral a pessoa começa pensando na ejaculação masculina, porque daí termina, né? E aí tu começa assim, caraca, e agora? O que eu faço? É a mesma coisa que eu falei do auto-toque de 40 minutos. Sexo sem ejaculação, testem. Caraca, e agora o que, que eu vou fazer? Quanto tempo nós vamos ficar aqui, meu pai amado? E agora? E se eu não sentir prazer? E se não sei o quê? E aí vocês vão descobrir que existe uma infinidade. Vai soltar o mental, buscando aquele estímulo clitoriano, e você vai relaxar. O relaxamento entra no sistema parasimpático, né? E tu começa a ter prazer em todo canto, né? Tu começa a ter prazer pela dança, que é o sexo. Tu começa tocando no teu parceiro e tu sente um prazer tremendo para isso. Porque afinal, não é para ejacular, não é para gozar, não é para porra nenhuma, né? Sexo tântrico. É sem a intenção de um final, né? Você não vai terminar quando ejacula, então não precisa ejacular, não precisa gozar, não precisa sentir nada, né? E aí, então, por que que você vai ter uma relação sexual? Porque você ama estar com o seu parceiro, você ama tocar no corpo do teu parceiro, você ama tocar na pele dele, você ama acariciar, né? Isso é maravilhoso, isso é conectar com o outro, isso que é divino. E não aquela britadeira, eu digo comento, sempre boto aqui na página, o mete saca coelho, aquela coisa crocodiliana. Não que, não, vejam, gente, no pesquisa no Google, o que, que é o sexo dos crocodilos, né? Aquela coisa assim, coelho, né? E sem conexão nenhuma, né? Sem toque nenhum, porque tu pode sim mobilizar a energia, tu pode ser crocodiliano, passa pela fase crocodiliana, relaxa, vai crocodiliano de novo, relaxa, toca a energia pro resto do corpo. E como é que é tocar a energia pro resto do corpo? É simples. Toca com a mão, a mulher que está fazendo masturbação no homem, que quer conectar com o coração desse masculino, mexe na energia sexual que é bem no pênis mesmo para o homem, o centro propulsor sexual masculino é o pênis, ele é para fora, né? Então é ali que está concentrado, mas tu pode mobilizar ali com a mão, com a boca, qualquer coisa, e toca nas outras áreas, leva a energia pro pé, toca, né? Leva assim, ó, a perna até o pé, a barriga até o coração, faz assim esse toquezinho no coração. Vai ter momentos em que o homem pode começar a chorar, começa a acessar o que tem no coração desse homem, deixa ele se conectar com você, é maravilhoso. Eu já tive atendimentos masculinos e que a pessoa simplesmente optou, porque eu deixo bem claro, né? Eu sou o canal. A pessoa estava tocando no genital masculino e eu toquei no coração e a pessoa começou a chorar. E aí eu perguntei, você quer acessar o que tem aí no teu cardíaco ou você quer voltar para o estímulo no pênis? E ele, não, eu quero acessar o que tem aqui. Nossa, e aí veio um monte de coisa, veio uma catarse tremenda que estava relacionada com a genital dele, mas com o toque no coração abriu o cardíaco. Essa pessoa com certeza vai ser mais amorosa no contexto diário, né? Levado para a vida. Muito bacana. Sim, com certeza. Muda muita coisa, né? Tanta desconstrução que precisa acontecer. E foi isso, depois do Tantra, eu comecei a
a gostar até mais da pegação ali. Eu já não estava mais nem tão interessada no sexo mais, porque vinha esse sexo, né, mais o tradicional, infelizmente ainda é o tradicional, né? E já não me preenchia mais, porque eu falei, nossa, agora que eu já sei todas as possibilidades disso aqui, eu não tô nem interessada nisso aqui, mas tô preferindo ficar aqui só me pegando. Não, nem quero transar, deixa pra lá. Porque é isso, perde um pouco o sentido, né? Quando você sabe o que pode ser e quando você leva para essa visão da ascensão espiritual, para a canalização dessa energia para a vida, para a construção de sonho, para trazer, né, aquela visão para sua vida, para você olhar para a vida com esse prazer, com essa excitação, né, acessando essa energia e canalizar isso para você construir a sua vida, porque é a energia que gera vida, né, a energia que está relacionada à geração de vida. Então, quando a gente não está gerando uma vida de fato e a gente canaliza isso para gerar a nossa vida, para criar a nossa vida e para os nossos sonhos, isso é fantástico. E acho legal também a gente falar para o pessoal que isso é uma construção, que tem muitos bloqueios nesse caminho, né? Não adianta chegar no Tantra, fazer 3, 4 sessões e achar que em 3, 4 sessões você vai virar essa pessoa muito orgástica e o corpo inteiro, e você vai gozar só respirando, sozinho, você aquela calma. Tipo, porque gera uma frustração, às vezes, né? O pessoal ouve falar essas coisas e já chega lá falando, eu quero conseguir fazer tudo isso. Quanto tempo leva? Mas Não é? consegue sim. Consegue, é Consegue possível, mas precisa ter essa paciência, essa amorosidade com o processo de conseguir, inclusive, né? sim. Sim, com cada processo é um processo, né? Tem pessoas. Por isso é importante a educação sexual somática, porque a gente consegue entender o corpo como um todo, e não apenas pelos genitais, né? O Tantra ocidental ele traz muito para o genital, né? É. O Tantra Yoga é muito bacana, porque ele tem a mobilização energética que você falou, que eu não sei qual que é que tu faz, mas tem umas meditações maravilhosas para fazer, meditação ativa para fazer, para subir essa energia, para você ter pelo menos noção de que é essa energia, né? Mas a educação sexual somática é muito legal para poder desvendar aonde no corpo, a estrutura corporal. Vou dar o meu exemplo, né? Eu sou uma pessoa esquizoide, né? Eu tenho os olhos maiores, eu tenho a estrutura mais fina. Esquizoide, para a psicanálise, para a psicologia corporal, é aquela pessoa que ficou presa na infância, né? Eu tive a ferida da rejeição, então eu não queria sair do útero, por isso que eu sou mirradinha, eu sou pequenininha, né? Então, automaticamente eu vou ter uma dificuldade maior de acessar, eu vou demorar mais tempo para acessar a minha sexualidade, uma vez que eu tô presa nessa fase, né? As pessoas como o Jardel, para quem conhece meu parceiro, ele é oral, né? Ele tem o rosto redondo, mais bochechudinho, mais bocudinho. Ele tem esse traço, que é o traço da amamentação. Ele tá um passinho além, né? Ele demoraria na terapia um pouco menos. E daí tem os outros traços, né? O masoquista, o masoquista, o psicopata e o rígido. O rígido é o último, então contando assim, o esquizoide é o primeiro, que é o meu caso, está lá no útero. O rígido é o que chegaria mais rápido no orgasmo, né? Nas sessões de terapia, é esse que já vem mais pronto, né? Olha É que mais fácil interessante. de acessar. Então não demoraria muito. Depende de cada pessoa, né? Cada pessoa é um processo diferente. Sim. E a potência orgástica, inclusive, a pessoa faz os exercícios pode ser à distância, por uma semana e pelo menos tu tem a descarga orgástica, que a gente fala. Tu acessa alguma coisa, tu faz um acesso no corpo e tem uma descarga. Descarga orgástica, gente, é quando a pessoa tá convulsionando. Blá, 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 blá. Isso aqui, o corpo começa a fazer isso aqui, né? Tu tá com... A energia universal tá fazendo isso aqui no teu corpo, e é por isso que o teu corpo treme, né? Bem no popular, assim. O Jardel que gosta de explicar isso, essa parte mais científica. Eu gosto de trazer, assim, no popular é a energia universal, divina, sagrada, o chi, o ki, o prana, ele tá batendo no nosso corpo, né? Porque ele tá dando uns laçaços porque tu tá abrindo, né? Tu tá expandindo, ele tá entrando, e daí o teu corpo começa a tremer. Isso é uma descarga orgástica, né? E tu consegue isso com movimento, som, respiração, som e movimento são as 3 chaves do Tantra e tu consegue fazer isso sem o toque, sem a massagem.
né? Tu pode fazer isso sozinho, em casa, à distância, né? Eu costumo fazer isso com os meus atendidos, né? À distância, e as pessoas, nossa, conseguem acessar super. Claro, quando tem esse padrão de, tipo, eu tenho uma atendida que ela é muito masoquista. O que é masoquista? É aquela pessoa que aguenta a carga. Então, ela tem dificuldade de acessar essa sexualidade. Primeiro, toda essa mobilização vai fazer ela descarregar isso, relaxar, entrar no sistema parasimpático para poder sentir prazer. Sentir prazer pela vida, primeira coisa, para depois ir para a sexualidade. Sim. Né? Total. E qual a visão que você tem da relação disso, né? Dessa exploração da sexualidade com esse viés de amor próprio, que é bem diferente do viés que a gente aprendeu, focado em objetivos, né? Focado em chegar em certos lugares, com limitações de autoconhecimento em relação ao próprio corpo, com falta de conexão com o próprio corpo, abordando a sexualidade desse jeito, né, que é a filosofia que o Tantra, né, que essa educação traz. O que isso impacta a autoestima? Que isso impacta na autoestima, a falta de conhecimento com a sexualidade? Tipo, abordar isso com esse viés, né, de amor próprio, que hoje não é assim, né? A nossa tendência é essa muito prática, né? Muito orientada a resultados, muito limitada ali ainda no vaginal, na referência visual. Quando a gente traz essa visão toda, né, do amor próprio, do autotoque, da conexão divina, quando a gente aborda dessa forma, fazer essa transição, qual a relação que isso tem com a autoestima da pessoa, na sua visão? Nossa, 200%. Não tem como, gente. Hoje eu recebi uma pergunta se existe alguma ferramenta de autoconhecimento que não envolva o corpo. Eu disse, não, ó, não é possível tu autoconhecimento, olha a palavra, autoconhecimento. Você pode ler um livro, né, que você está trabalhando com o corpo, por quê? Você está absorvendo informação, está jogando informação para dentro da onde? Dentro do teu corpo, né? O teu corpo se expande para receber mais informação. Então, não é possível tu trabalhar com autocuidado, autoconhecimento, com autoestima, que também é a mesma coisa, sem olhar para o corpo. E sem olhar para o corpo e infringe a olhar para ele como um todo. E não deixar, não, eu quero olhar para o meu corpo, mas só daqui para cima, né? Eu quero comer, quero ter, quero ver, quero cheirar e quero escutar. Agora, se mexer para cá, eu fujo, né? Eu quero fugir para as naves, eu vou chamar os arquiturianos para me levar e para cá eu não volto mais. Tem, tem dia que bate essa pegada, viu? Ultimamente eu falo que o negócio tá bravo. Tem dia que a gente pensa, ai, gente, me leva, pelo amor de Deus. Exatamente. Tem muitas pessoas que acontece isso é fuga espiritual. Total, total. Por quê? Porque olhar para si dói, Dói muito. olhar para o nosso corpo dói, olhar para as nossas feridas dói. Boa noite, Débora. Vão enviando o convite da live para outras pessoas, enquanto o pessoal vai entrando. Olá! Ah, tava enrolando aqui, não ia. Eu pensei, pronto, é muita live hoje de noite, né? É muita live de noite. Essa hora é muita live, às vezes dá umas travadas. Então, todo mundo que já está online, vamos encaminhando a live para a galera, para ficar sabendo que a gente entrou. Quem não sabe, é só clicar na setinha ali embaixo e encaminhar para alguém. Encaminha aí também, Sheila, para o povo. Eu não faço ideia como é que faz para fazer isso aqui. Eu Sabe, encaminho aqui na secção. tem uma setinha, você clica, só dá para mandar individualmente, né? Tem que mandar o convite para as pessoas. Ah, entendi. Ah, tá. Eu achei que tinha que sair Tem da um live jeito de para mandar fazer para isso. um grupo. Seria mais fácil mandar para um grupo de uma vez só, né? Aí vai enchendo a caixa de entrada de encaminhar live. Ih, virei sem querer. Pronto. Então, todo mundo que entrou, encaminha aí para alguém para acompanhar essa live, que vai ser muito legal.
E a gente vai se apresentando enquanto isso, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu me apresentar, porque pode ter gente que entrou aqui por você que não me conhece, e aí você se apresenta também. Então, meu nome é Maísa, eu trabalho com terapias, com sessões individuais, com meditações, com cura energética, espiritual, mental, emocional, com PNL, com coaching, com Shambhala, com várias coisas. A gente está nesse caminho, vai fazendo um monte de formação e vai acrescentando ferramentas, né? Mas, de modo geral, eu digo que eu canalizo curas, né? E aí tá vindo cada vez mais formas de fazer isso, né? Também trabalho muito com os mestres ascensionados, né? Com as energias dos raios cósmicos. Aí, enfim, junto um monte de coisa aí, né? No que a gente faz. Fala um pouquinho de você, querida. Show. Qual é o mestre ascensionado que você tem, que você trabalha mais? Eu trabalho, na verdade, com a chama violeta e com os 7 raios divinos. Eu invoco os 7 ali ao mesmo tempo. Depois da chama violeta que limpa, né, e transmuta, depois eu invoco os 7 raios ao mesmo tempo ali para fazer um preenchimento. Tá meio Você sabe que eu sempre me conectei muito com Saint Germain, com Violeta, por isso no começo da página Fortune-se, por isso que é um fogo, porque é legal. o fogo transmutador, né? E eu queria colocar um fogo violeta ali, mas eu não encontrei nenhum fogo violeta bonito, mas a intenção era o fogo violeta, porque eu me conecto muito com essa energia, a energia de Saint Germain, né? E Legal. esse final de semana passado, eu fiz a formação de reiki, eu tenho o reiki xamânico, né? E Olha que aí eu fiz o Usui esse final de semana, e a mestra que estava passando pra gente o curso canalizou para mim Kutume. E eu pensei, olha que bacana, e eu fui ver, buscar informações sobre Kutume, porque sempre me conectei muito com Saint Germain. Nossa, e fechou muito com a minha estrutura, assim, achei muito bacana. legal. Aí é uns papos que talvez tenha gente que não está entendendo, mas o objetivo não é falar sobre isso hoje, gente. É só uma introdução. Não precisa ficar preocupado se você não estiver entendendo o que a gente está falando. E eu tinha botado, Mas mas eu não são fixei, tudo né? ferramentas, né? Ferramentas complementares. Inclusive, eu uso muito para os meus atendimentos, né? Ah, Eu legal. trabalho, eu, eu estou nesse plano há 31 anos como Sheila da Silva Barden e atuo hoje servindo como terapeuta corporal, trabalho com tantra, trabalho com xamanismo. Isso eu não divulgo muito aqui no Fortunice mais. Quem rodar o feed vai ver que eu colocava muita coisa sobre o xamanismo. Eu trabalho com psicodélico, eu trabalho com ayahuasca, trabalho com tantra corporal, sexualidade, enfim, né? Eu optei mais para ficar mais na sexualidade, na educação sexual somática, porque eu vejo que esse é o grande dodói, seja das pessoas despertas ou não, Sim, seja tem das muita pessoas, coisa aí mesmo, minha nossa. seja das pessoas que buscam a espiritualidade, que muitas vezes é uma fuga para o espiritual, porque não querem olhar para o corpo, né? Então, entre Já tantas ferramentas, eu optei por ficar com essa, que é o mais desafiador, né? Falar de forma bem grosseira. Hoje inclusive, eu recebi um feedback que eu coloquei um post sobre fuder, e eu recebi um feedback, nossa, eu gosto tanto da tua forma de conduzir, de falar, mas eu não gosto desse termo fuder para algo tão divino. E eu disse assim, eu sei, eu também não gosto, porém é a maneira que eu uso de atrair as pessoas que ainda pensam em fuder. Então, quando as pessoas chegam até mim, eu consigo trazer o divino, que é o ato sexual, a sexualidade, o nosso corpo. através da É a linguagem. maneira que eu encontrei de enfrentar os desafios, de trabalhar com isso, de densificar, né, as estruturas, para que depois eu consiga, no consultório, nos atendimentos online ou presencial, levar essa pessoa ao conhecimento do divino. Mas essa foi a forma que eu encontrei de servir aqui como propósito na Terra, e estou muito contente, muito realizada com isso. Sim, legal. Vamos entrar um pouquinho então, né? O que tem a ver, né, a sexualidade, que acho que muita gente nem para para pensar, né, sobre isso, ainda tá
tão desconectado desse assunto, porque tem tanto tabu, né? Tem tanto preconceito em se conversar sobre sexualidade, parece que é uma coisa escondida, que você só conversa com a sua melhor amiga, ou para quem tem um bom relacionamento com mãe, às vezes, ou com pai, até tem essa conversa dentro E de travou. casa, mas ainda é raro, é muito pouco, a maioria. Eu, por exemplo, eu aprendi o que eu aprendi sobre sexualidade quando era novinha, lendo revista. Olha que desgraça. Aquelas revistas Capricho, Atrevida, que era o que tinha na época que eu era adolescente, né? O máximo que eu lia de sexualidade quando eu era nova, né? Sei lá, na faixa dos 12, 15 ali, daquela fase que você começa a se interessar por esse assunto, começa a ler essas coisas, né? A minha referência era isso, era Capricho e Atrevida, revista de adolescente. Então, muito limitado, né? Muito limitado. Então, não tinha muita coisa. E eu comecei só a conversar sobre isso depois, né? Quando eu comecei a ficar com meninos. E aí eu vi o quanto de vergonha eu tinha em falar sobre aquilo quando minhas melhores amigas perguntavam. E eram minhas melhores amigas, eu não conseguia nem conversar com elas. E por sorte eu tive essas meninas que estiveram na minha vida e me estimulavam a conversar sobre isso. Eu tinha vontade de morrer de vergonha. E hoje eu tenho consciência que quase toda a minha vergonha foi para isso, porque eu não me via como uma pessoa envergonhada, né? Eu falo, nossa, gente, mas socialmente eu não tenho essa vergonha e tal, eu sou mais na minha, mas não sou uma pessoa que tem vergonha. Quando eu comecei essa caminhada do desenvolvimento pessoal e eu fui pro Tantra, que eu vi, falei, minha nossa, já entendi, toda a minha vergonha foi para esse lado da sexualidade. Ok, temos muito trabalho a ser feito. Eu costumo brincar com os meus atendidos, inclusive ou até com as pessoas que se autodecretam super empoderadas e não sei o que, isso, aquilo. Gente, não tem como fugir. O nosso corpo, ele é fofoqueiro. Porque tu pode dizer, eu não tenho vergonha de nada. Então, vem cá, tira a roupa e vamos fazer um toque amoroso, que eu faço. E quero ver o que acontece. As pessoas tremem, o corpo treme, o corpo reage. São as memórias, mas enfim, vamos contextualizar isso direitinho para que as pessoas possam entender, né? Sim. O que são essas respostas corporais, né? Como que o corpo reage, é bem simples de entender a temática, explicando dessa forma, assim. Se eu disser para você assim, ó, nossa, Maísa, eu te amo. Olha, o meu corpo tá dizendo que não. Agora, se eu disser assim, nossa, Maísa, você não faz ideia. Eu me sinto tão bem de estar com você. Tô dizendo para você que te amo. O meu corpo tá falando por mim. E o corpo fala, às vezes, sem você falar verbalmente, você já lê, né? Porque é isso, a gente lê a energia, a gente lê a linguagem não verbal. Às vezes é isso, a pessoa fala uma coisa aqui, mas a linguagem corporal é outra. E às vezes nem tá falando nada aqui, mas você capta só pela linguagem o que a pessoa tá passando. Isso, e levando pelo contexto de que o nosso corpo é o nosso contador de histórias, né? Não só dessa existência, mas como de todas as outras existências, nós temos formato corporal de acordo com as nossas histórias, com as nossas vivências. Dá para saber pelo tamanho da boca se a pessoa é carente, se a pessoa tem raiva. Dá para saber pelos tamanhos dos olhos se a pessoa é uma ótima canalizadora ou não, se ela tem o ocular expandido. Então, o nosso corpo inteiro, ao longo do corpo, guarda memórias. E aí, então, levado para a sexualidade, não adianta você dizer que, ai, eu topo tudo, eu me sinto bem, só que o teu corpo não reage de acordo. E aí, muitas vezes, acontece com o feminino os abusos, né? Porque a pessoa, não, eu gosto de todas as coisas, mas o teu corpo não quer. O teu corpo se fecha, o teu corpo se contrai. E a longo prazo, é miasma, é câncer, é candidíase, um monte de coisa que acontece por conta desse não observar o corpo, não fazer o auto-amor, que é o tema da live. Auto-amor, autocuidado, olhar para a sexualidade também, olhar para o nosso corpo como inteiro. Não tem por que a gente fugir daquilo que nos deu a vida, né? A gente veio do sexo, a gente veio de uma mulher, então nós somos sagradas, e o sexo também é sagrado. O que os homens fizeram, os homens que eu falo, a humanidade fez com o sexo, é que não é sagrado, né? Mas tá aí nós como condutoras nessa plataforma online que é maravilhoso para poder disseminar, para poder passar adiante que sim, tem possibilidade da gente mudar isso pouco a pouco, olhando para os nossos processos
e firmando o trabalho na casa, em casa. É o que eu faço com os meus filhos, com as novas gerações. Não é pensar só em si, né? Aquela coisa do ego. É o que além a gente quer. Eu passo muito conteúdo para o meu filho. Claro, da forma com que ele consegue absorver, porque ele está com 6 anos. Mas eu vejo que dessa forma ele não sente vergonha, ele não sente curiosidade. Então, ele pode ter o celular, pode ter a internet disponível, que ele não vai perguntar como se faz sexo, né? Ou pênis, ou vagina, ou qualquer coisa assim, porque ele tem em casa um local seguro que ele possa tirar as dúvidas dele. No direct aqui, nossa, no Afortune-se eu recebo muita pergunta de mulheres com mais idade perguntando se acontece isso, aquilo comigo. É normal? Eu não tenho ninguém para perguntar. Aonde está a família nesse ponto, né? As pessoas buscam tanto falar sobre isso, né? Só que, primeira coisa, casa de ferreiro, espeto precisa ser de aço, principalmente voltado para a sexualidade, porque daqui vai caminhar a humanidade. Se eu conduzir o meu filho a ter uma sexualidade saudável, a cuidar do feminino, a honrar o feminino, obviamente que ele vai encontrar relacionamentos melhores, dali sairá frutos de pessoas mais saudáveis, né? Já com uma construção melhor. E assim vai disseminando. E se eu fizer aqui, você fizer aí, não sei quem fizer lá, e vai indo, pouco a pouco a gente vai construindo o que a humanidade destruiu até então, né? Sim, é tanta coisa por trás disso, né? Do porquê as pessoas não fazem isso, é tanta repressão, é tanto medo, né? Eu vejo muita gente que fala, não, mas se eu deixar ver, né? Tinha aquela coisa antigamente de se passa uma cena de sexo na novela ou no filme, o pai ou a mãe mudava o canal, né? Tipo, como se fosse uma coisa proibida, se tratava desse assunto como uma coisa proibida, né? E aí, se não tem esse espaço, né, de diálogo, de você, bom, se é proibido, então não se pode falar sobre isso, é uma coisa que precisa esconder. E aí a gente não fica nesse lugar, né, de não perguntar para ninguém, de não ter com quem conversar, de não saber o que fazer com aquilo. Eu lembro que quando eu fui pro Tantra, eu fiquei chocada, tipo, só com a anatomia da coisa ali. Eu já falei, gente, como que ninguém nunca ensina isso em lugar nenhum? Que tem essa glândula aqui para isso, essa outra glândula aqui para isso. Como que uma ginecologista, na primeira vez que você vai no consultório, deve ser a primeira coisa que ela faz, gente? Você conhece? Tá aqui um desenho, vamos conversar sobre isso. É o básico, né? Que eu acho que deveria. O detalhe que bem provável que a ginecologista também não saiba. Isso é muito louco, isso é muito louco. Eu lembro que minha primeira imersão de tanto, eu fiquei assim, gente, mas isso não é só o básico, a gente não sabe nem isso. Eu fiquei assim, chocada, aquilo assim. Eu falei, tá bom, tem muita coisa. E aí eu comecei a seguir várias pessoas que trabalhavam com Tantra, né? E comecei a ler coisas que eu ficava assim, meu Deus, as pessoas precisam ler essas coisas, gente. Eu tô ficando chocada que tem isso tudo aqui e ninguém sabe isso. E não só ler, como pôr em prática, né? Exato. É muito, o trabalho com Tantra é muito forte. É muito. Eu atendo pessoas que eu faço 1, 2, 3 sessões e eu não consigo nem chegar no genital. Ah, sim. Zero. Zero, porque acessa medo, porque eu trabalho com corporal, eu entendo dos segmentos, né, que a gente trabalha com o fluxo energético. Então não precisa ser exatamente começar com o Tantra, né? Tu pode começar com essa análise corporal, com a bioenergética que eu trabalho, que é levar o fluxo da energia universal, a energia primordial, que para nós, na corporal, é a energia orgânica, que é dos haitianos, né? Ela entra no topo da cabeça e ela precisa chegar até a pelve, fazer o círculo, né? Fazer o círculo e subir de volta, né? Que é a subida da Kundalini, que todo mundo fala. Só que na prática, o buraco é mais embaixo, né? Na Muito prática, mais. o buraco é mais embaixo. Até mesmo os espiritualistas que falam muito da subida da Kundalini, cara, não existe você subir a Kundalini se o fluxo não desceu, né? Se não passou pelos traumas oculares, os traumas orais, se não soltou o laríngeo, se não abriu o coração, se não soltou todas as raivas que tá no plexo, né? Se não soltou, não deixou fluir todos os relacionamentos, todos familiares,
a criança anterior, chegou na pelve, carregou de volta e subiu pelas costas. Não estou dizendo que é impossível, mas é literalmente morrer, né? O orgasmo pleno é a pequena morte. Eu coloquei esses dias aqui, a petite morte, né? O quanto de capacidade a pessoa tem para se entregar para uma morte, né? O orgasmo eu gosto de falar que ele é uma sensação passageira, é uma forma passageira de encontrar o infinito, que são aqueles segundos que tu desacopla legal, assim. E não significa orgasmo, não significa ato sexual, tá, gente? A gente pode ter orgasmos com respiração. Respirando, tu consegue ter uma descarga orgástica. Pois é, E o povo assim tu aqui vai já deve levando. estar surtando agora. Do tipo, o quê? Como assim? Quem não conhece tanto tá tipo, essa galera é doida, não sei o que tá acontecendo. É muita informação, né? Vamos diminuir o negócio. Explodiu agora. Gil, né? Tivemos um orgasmo. Dá para ter orgasmo com respiração, né? Trabalha com a respiração e tu consegue ter uma descarga orgástica, né? Eu faço isso à distância, inclusive. Eu faço isso com os meus atendidos online. Respira, respira, respira e chega a encontrar as informações que tem ao longo do corpo, né, para descarregar isso. É muito importante, né, a gente ter descarga orgástica, a gente ter a potência orgástica estabelecida, por isso que a gente fez o canal da potência orgástica, que é isso, é esse fluxo, o fluxo divino correndo aonde? No nosso corpo. Então, a importância de não negarmos o nosso corpo. Se a gente está aqui nessa existência encarnado, a gente precisa olhar para a nossa ferramenta, que é o nosso corpo. Não basta. Eu vou perguntar aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês respondem. Se vocês tiverem pergunta também, gente, pergunta aqui que a gente responde. Vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos ver o que vocês dizem. Quem é vocês? Quem é você? Responde para mim, quem é você? Vamos ver o que vai vir. Ixi, vai dar bug já logo. Vamos bugar, vamos bugar. Vai bugar o povo. Quem é você, Maísa? Eu? Nossa, eu não sou nada. Eu sou tudo, eu não sou nada, eu sou dessas. Não tem autodefinição hoje para mim, além disso. Eu sou tudo e não sou nada ao mesmo tempo. Quem é você nessa existência, então? Nessa existência, já fui tanta coisa. Nesse momento, eu sou uma pessoa que trabalha com curas, uma pessoa que prioriza a sua evolução, o seu processo de cura, a sua expansão de consciência. Mas é isso, nesse momento é isso. É um pedacinho da Maísa, é esse. Ah, perfeito. Olha só, já surgiu ali, ó. Eu sou a Ana Paula, né? Então, o que acontece quando a gente pergunta quem é você? A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o nome. Ou o que faz. Eu sou ou o nome ou o que faz, né? Exatamente. Eu sou a... Diriam assim, eu sou a Sheila e eu trabalho com isso, né? É um ínfimo, né, do que a gente na verdade. E aqui entra o auto-amor, o amor próprio, autoestima, autoconhecimento. É primeiro saber quem você é. Ah, o Jardel não vale. Sou um ser infinito experimentando uma existência finita para que eu possa aprender. Amei! Eu sou dessa pegada aí. O Jardel não vale, né? O Jardel não vale. Para quem não sabe, o Jardel é meu parceiro. A gente vive juntos, a gente trabalha juntos, a gente vive nosso propósito juntos. E muito bacana. Eu e a Larissa, sou uma mulher em constância, mudança e procura. Ótimo, já começou a surgir coisas melhores. Porque as pessoas falam, eu sou a Sheila e eu trabalho com isso. Não, eu costumo dizer, antes eu costumava falar assim, eu estou, igual eu falei, né? Eu estou Sheila há 31 anos nessa existência, capricorniana, gosto de amarelo, sou o canal de uma criança de 6 anos. Eu começava assim, ó, e ali eu ficava, né? O Jardel que sabe quando a gente fazia terapia em grupo, os movimentos em grupo, eu ficava ali, lá. Isso é autoconhecimento, né? É saber quem você é. Quem você é
nesses detalhes. Isso é autoconhecimento. É saber o que você gosta de fazer aqui. Entender o cosmos, ok. Entender que existem dimensões, ok. É ótimo, mas não é para fugir para lá, né? Não é para pegar carona na nave e ficar na nave. Porque se a gente está encarnado, é porque precisamos olhar para esse veículo. É lindo, eu honro demais o trabalho espiritual, eu amo demais o trabalho espiritual. Eu me conecto super, tanto que eu sou muito espiritual, inclusive, mas eu honro muito o meu corpo. Isso veio muito através da sexualidade consciente, do Tantra, né? Eu não gosto muito de usar o termo Tantra, né? Eu gosto de usar educação sexual somática, porque ela vai um pouco mais além. Sim. Não é aquela coisa superficial do Tantra ocidental, né? Que leva tudo para a fáscia da pele, aquele êxtase momentâneo. Eu gosto de levar no mais profundo. Eu gosto de entender as pessoas em quais são os traumas, o que bloqueia, né? Aonde bloqueia, e o que eu posso fazer para essa pessoa melhorar no corpo. Né? Autoamor, autocuidado, autotoque, observar, estado de presença, né? Com certeza. E Até se deixar. a forma. Gente, Maísa, você me corta, porque se deixar eu falo demais, cara, eu falo. Vamos na fé. Até o termo, né, de ser auto-amor, auto-prazer, auto-toque, que é completamente diferente. Inclusive, outro dia eu li um texto, não lembro onde foi, falando que a raiz da palavra masturbação era violenta. Né, que o uso do auto-amor, do auto-prazer, do auto-toque traz para essa visão amorosa, né? E eu lembro que eu vi também a questão de, tipo, quando você se estimula vendo, né, alguma coisa ou lembrando de alguma coisa, você está totalmente desconectado do seu corpo. E aquilo tudo foi expandindo minha consciência a respeito disso, né? Eu lembro que no começo, quando a minha terapeuta tântrica, que eu fiz algumas sessões há um tempo já, me propôs esse exercício, né, de fazer desse momento um ritual, um momento de conexão com o seu corpo, de você passar a mão no seu corpo, não ser aquela coisa só que a gente está tão condicionado a focar só no vaginal ali, né, tanto no sexo quanto no seu momento sozinho, de conexão consigo, e vira aquela coisa de só para voltado a olhar alguma coisa que acelere o processo para ter a descarga o mais rápido possível, né? Que é um pouco a visão que a gente tem disso. Não é uma visão do amor próprio em relação à sexualidade. É uma visão do uso da sexualidade para atingir um fim. O que é totalmente contra o propósito, né? Da sexualidade. E tá tudo bem que seja assim, porque foi essa educação que a maioria teve. Nossa, Né? Porque não tinha informação em casa e foi buscar na internet. E na internet é assim que funciona. É através de estímulo visual, né? Estímulo sonoro, estímulo externo de qualquer tipo. Né? Então a pessoa condiciona o cérebro a isso. E fazer o contrário é uma desconstrução. Muita. Né? Nossa. Eu costumo conduzir as minhas atendidas no auto-toque amoroso, né? Que no popular, tá, gente, é masturbação, né? Mas por que é auto-toque amoroso? Porque são 40 minutos, né, com observador, no caso, eu estou observando, e como a pessoa vai se tocar. Porque aí, no geral, quando você tá, sabe, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, tu vai fazer o quê? Com o dedo no clitóris, rapidão, 3 minutos e já está pronto. E aí a terapeuta te propõe assim, ó, você vai ficar 40 minutos de auto-toque amoroso, e aí tu vai pensar, puta que pariu, fudeu. Agora eu tô ferrada. O que eu vou fazer? 40 minutos. O que eu vou fazer? E aí vem a desconstrução, porque aí você vai descobrir outros pontos do seu corpo. Porque não vai adiantar você fazer isso aqui no clitóris e ter uma descarga orgástica em 3 minutos. E aí, né, nesse contexto, você acessa a tua criança interior. Por quê? Uma criança que não conhece a sexualidade, ela é pura libido, ela é puro prazer, né? O meu filho é pura libido e ele não tem nenhum erotismo. Ele sente prazer por assistir desenho, ele sente prazer.
gosto pela vida, né? As crianças têm gosto pela vida. E quando tu consegue acessar isso no autotoque amoroso, tu começa a sentir prazer pelo toque em si, né? Você pode sentir muito prazer pela sua mão. Respira tocando na tua mão, respira tocando no teu pé, respira tocando no teu rosto. O porquê que você espera que o outro te toque. Se toca, se dê amor, se dê carinho e fique fazendo isso por 40 minutos. É maravilhoso. E aí imagina tu fazer isso com alguém olhando, inclusive, te Nossa, dando, é muita, te dando muita vergonha só de pensar nisso, né? Fala aí. é transformador. É transformador. Eu, quando fiz o meu processo, né, que eu passei por esse processo também. Quando eu fiz o meu processo, foi lindo, porque eu não toquei na minha genital. Eu acessei a criança tão forte, eu me sentia tão plena, eu usei véus, e aí eu passava os véus em mim, e eu sentia uma plenitude simplesmente emocionante, de expandir o cardíaco de uma forma que eu não conseguia, sabe? É muita conexão com o divino e com o prazer, mas não esse prazer voltado para o ato sexual, né? Daí que tá, a energia sexual é a mesma energia divina. É a mesma energia que entra no topo da cabeça e que vai até a pelve, só que ela fica colada na pelve, na grande humanidade, né? Por isso que é importante o Tantra corporal para soltar essa energia, soltar as lembranças que estão ali, as lembranças de trauma, a lembrança de abuso. Pode não precisa ser exatamente lembrança de abuso que você tenha vivido, mas pode ser lembrança de abuso do inconsciente coletivo, que acontece também. Ou da Tu acessa, constelação, né? Quando o sistema familiar tem casos que acontece muito também, quando a constelação. acontece. Acontece e aí a pessoa acessa, né? E é importante deixar acessar porque a gente consegue descarregar e limpar. Deixa eu ver. Hoje percebo que com alto prazer me tornou uma pessoa mais confiante comigo mesmo, mais dividir isso com um parceiro se torna algo muito tímido. Como posso mudar isso? Conversando. Como você. Muitas pessoas me perguntam isso na plataforma da Potência Orgástica, até no curso que eu e Jardel fizemos, que é a Ciência de Amar, a gente trabalha muito com esse enfoque. E aí, depois do enfoque conversa, que eu vou falar agora, a gente trouxe as massagens tântricas, tudo para esse. E aí tem as mentorias. Nossa, o curso está sensacional e o preço está um absurdo de barato, tá? A mentoria. E aí a gente trouxe isso. Como você vai trocar alguma energia com teu parceiro, seja ela sexual, seja ela qual for, se você não conseguir dialogar? Então, a primeira coisa que a pessoa precisa é soltar o laríngeo, é falar. Mas não é falar de qualquer jeito, né? Tem que cuidar, ter uma conversa, uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação adequada, sem julgar, sem criticar. E eu costumo sempre dar a dica de não colocar a persona, né? Sempre toma a persona para si, né? Que significa na prática da gente usar o eu e não usar o você. Então, vou dar um exemplo, né? Levado para a sexualidade. Você gosta de fazer alguma coisa no sexo, no ato sexual, e não sabe como falar. E aí você se expressa dessa forma. E o sentimento. Eu me sinto muito bem quando eu ganho beijos no pescoço. Percebe que sou eu a persona e existe um sentimento nessa persona. Não significa que tem um outro, o você, porque se eu disser assim, eu me sinto muito bem quando você beija o meu pescoço. Eu estou colocando o outro como na obrigação de beijar o meu pescoço para que aí então eu me sinta bem. E aí o outro vai receber isso, cara, tem que beijar o pescoço dela cada vez, senão ela não vai ficar feliz. É muito ruim para o outro. E aí o outro acaba não fazendo. Agora, isso eu chamo de gatilho mental também. Se você fala do jeito que eu falei, eu me sinto muito bem quando eu recebo beijos no pescoço. Nossa, eu fico super excitada. O parceiro vai fazer isso o dia inteiro, se deixar. Porque ele te ama, ele quer te ver bem.
E ele também não sabe como, o que te faz feliz, mas se você disser dessa forma, sem persona, isso levado para o dia a dia também funciona. Ele vai fazer, ele vai te proporcionar isso. É inconsciente, ele vai fazer, assim como se ele fizer isso com você também. Então, ter essas trocas de o que você gosta, não leva isso na hora da cama, leva para uma reunião separada, né? Eu amo fazer isso, faz um pote, o pote dos desejos, é muito legal, desconstrói muitas relações de casais, principalmente que estão há anos juntos e que fica aquela coisa monótona, faz um potinho com as fantasias, os desejos e não sei o quê. E aí coloca num potinho se tem vergonha de falar e troca esse potinho, aí o outro vai, uau, tu queria muito fazer isso, eu também queria, só tínhamos vergonha de contar. Renova a relação, fica uma coisa muito bacana. Legal, e aí é importante porque vai para um ponto anterior para muita gente, né? Que é se conhecer e saber o que quer. Que muitas mulheres de tanta repressão nessa área não sabem nem isso. Para o homem costuma ser um pouco mais destravado isso de saber o que quer, embora muitas vezes desconexo, né? Aquela coisa desconectada do corpo, porque tem o condicionamento muito voltado à performance, né? Sem culpa de ninguém, é como a nossa sociedade nos estruturou, né? Muito voltada à performance, muito com a referência da pornografia, até publiquei um texto seu outro dia sobre isso, muito legal, e volta muito, fica muito focado nisso, né? E às vezes está desconectado do que quer de verdade, é o que acha que quer, por conta do que aprendeu. Então, às vezes, não se abre também para perceber que o que quer de verdade é uma conexão mais profunda, não é bem aquilo ali, mas está tão condicionado a ser aquilo ali que aprendeu que não olha para isso. E a mulher, pelo outro lado, não tem nem noção. Porque é tanta repressão, é tanta vergonha, é tanta coisa em cima disso. Estou generalizando, tá, gente? Tô falando que é todo mundo assim, não. Pode ter gente aqui que não se identifica com o que eu estou falando, mas com o que eu vejo de modo geral das pessoas que conversam comigo, o padrão é um pouco esse, assim, de modo geral, né? Sempre tem gente que é diferente, mas é isso. E a mulher não sabe nem o que é que gosta. E aí, quando já sabe o que gosta, tem esse bloqueio ainda no laringe de não conseguir comunicar isso, de tanta vergonha, né, de se colocar nessa posição. Então, Desculpa te interromper, é uma desconstrução, porque o que acontece? O masculino, por essa repetição, e ademais ele tem ejaculação, é difícil o homem que consegue acessar o orgasmo, né? O homem ejacula. A ejaculação acontece no sistema simpático, é uma tensão, né? O homem contrai o corpo para expelir o sêmen. E o orgasmo ele acontece no relaxamento. Então, se tem algum homem na live, que homem sabe disso? Qual é o homem que tem noção de que ele precisa relaxar o corpo para sentir orgasmos? E aí ele pode ter orgasmos um atrás do outro. E então é difícil desconstruir isso. O homem precisa sentir também essa questão. sim, o homem Mas acha para que o é só homem a mulher que tem essa capacidade de ter orgasmos múltiplos, porque é isso, enxerga o orgasmo como a ejaculação, só como aquela descarga ali, né, por conta não, da região. não. E aí acontece essa desconexão, porque a mulher é multiorgástica, mas não só por conta dos pontos, porque a mulher tem o ponto G, tem o ponto U, tem o ponto A, tem o ponto D, tem o fórex anterior, fórex posterior, tem a esponja perineal. Então, gente, a mulher tem isso só na vagina e na vulva, tem os seios, tem a respiração, tem O corpo infinitas todo, né? possibilidades. E o homem tem, na genital tem a glande, tem o escroto, tem o períneo e tem a parte anal lá, agora me fugiu o Nossa, nome. você tá... Então essas regiões são prazerosas para o homem, mas se ele pode ter, o Jardel que tá aí, tem orgasmo na pontinha do pé, né? Mas é orgasmos. Orgasmos não são ejaculação. Eu Não defino como significa que eu vou picos energéticos, assim, é Não o que eu significa vivo, né? que eu vou tocar, não significa que eu tô tocando a pontinha do pé do Jardel e ele tá ejaculando, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esses dias eu coloquei o que que é gozar, o que que é ejacular, o que que é orgasmo, né? Uma coisa, outra coisa, não confundam, porque Não, daí a maioria das pessoas acha que é tudo a mesma coisa. Quando eu fui para a sessão de Tantra, eu defini aquilo como picos energéticos. Isso é a melhor definição que eu consegui trazer. E assim, não dá para quem não viveu uma sessão de Tantra entender o que é um pico energético, porque é totalmente diferente do que a gente sente
relação sexual padrão, desse jeito que a gente foi condicionado, com a educação sexual que a gente teve. Lembro da minha primeira sessão de tanto, eu achei que meu corpo não fosse aguentar aquela sensação. Eu falei, gente, tá forte demais, eu não sei se eu aguento. Foi É a tipo morte que isso. eu falei. É deixar morrer. Total. É tipo assim, pronto, agora eu vou morrer. Meu Deus. E não é, é uma expansão tremenda. Uma expansão tremenda. E aí tu começa a enxergar cores, e aí tu começa a enxergar um monte de coisa. Eu brinco com o Jardel. A gente, quando tá trocando energia sexual, daqui a pouco eu enxergo azul, né? Eu me conecto com a energia do primeiro raio. E aí eu começo, Jardel, me espera só um pouquinho, que eu tô aqui transmutando um monte de karma. Peraí, me dá um tempinho que já estamos eliminando um monte de karma aqui. Dá um tempo. É muito legal. É porque a gente consegue soltar, né? Consegue soltar essa amarra ai meu Deus, vou morrer, né? O corpo tem, claro, gente, isso não é só trabalhar o mental, tá? Como a gente falou no começo, precisa olhar para o corpo, né? Porque muitas vezes tu quer, por isso que a mulher vai pro sexo e começa, ai, eu preciso sentir aquela sensação, a sensação clitoriana, né? Preciso sentir aquela sensação, e daí pergunta pra mim, cara, eu não sinto prazer na penetração. Por quê? Porque ela tá pensando no prazer clitoriano, né? Gente, são sensações diferentes, né? É diferente tu tocar no clitóris, a sensação que dá de tocar no ponto é diferente. Cada local é uma sensação diferente. Então não adianta tu ficar pensando, condicionando o teu mental, que vai acontecer uma sensação similar à clitoriana, porque daí você não vai conseguir, tu vai fugir pro mental e não vai sentir o corpo. Então a dica básica é solta o mental e tenta, troca com teu parceiro assim, ó, hoje nós não vamos ejacular, ponto. Hoje nós não vamos sentir orgasmo. E aí você vai virar uma chave para vocês, assim, que, cara, e agora o que eu vou fazer? Quanto tempo? Porque no geral a pessoa começa pensando na ejaculação masculina, porque daí termina, né? E aí tu começa assim, caraca, e agora? O que eu faço? É a mesma coisa que eu falei do auto-toque de 40 minutos. Sexo sem ejaculação, testem. Caraca, e agora o que eu vou fazer? Quanto tempo nós vamos ficar aqui, meu pai amado? E agora? E se eu não sentir prazer? E se não sei o quê? E aí vocês vão descobrir que existe uma infinidade. Vai soltar o mental, buscando aquele estímulo clitoriano, e você vai relaxar. O relaxamento entra no sistema parasimpático, né? E tu começa a ter prazer em todo o canto, né? Tu começa a ter prazer pela dança, que é o sexo. Tu começa tocando no teu parceiro e tu sente um prazer tremendo para isso. Porque afinal, não é para ejacular, não é para gozar, não é para porra nenhuma, né? Sexo tântrico. É sem a intenção de um final, né? Você não vai terminar quando ejacula, então não precisa ejacular, não precisa gozar, não precisa sentir nada, né? E aí, então, por que que você vai ter uma relação sexual? Porque você ama estar com o seu parceiro, você ama tocar no corpo do teu parceiro, você ama tocar na pele dele, você ama acariciar, né? Isso é maravilhoso, isso é conectar com o outro, isso que é divino. E não aquela britadeira, eu digo comento, sempre boto aqui na página, o mete saca coelho, aquela coisa crocodiliana. Não que, não, vejam, gente, pesquisa no Google, o que é o sexo dos crocodilos, né? Aquela coisa assim, o coelho, né? E sem conexão nenhuma, né? Sem toque nenhum, porque tu pode sim mobilizar a energia, tu pode ser crocodiliano, passa pela fase crocodiliana, relaxa, vai crocodiliano de novo, relaxa, toca a energia pro resto do corpo. E como é que é tocar a energia pro resto do corpo? É simples. Toca com a mão, a mulher que está fazendo masturbação no homem, que quer conectar com o coração desse masculino, mexe na energia sexual que é bem no pênis mesmo para o homem. O centro propulsor sexual masculino é o pênis, ele é para fora, né? Então é ali que está concentrado, mas tu pode mobilizar ali com a mão, com a boca, qualquer coisa, e toca nas outras áreas, leva energia pro pé, toca, né? Leva assim, ó, a perna até o pé, a barriga até o coração, faz assim esse toquezinho no coração,
Vai ter momentos em que o homem pode começar a chorar, começa a acessar o que tem no coração desse homem, deixa ele se conectar com você, é maravilhoso. Eu já tive atendimentos masculinos e que a pessoa simplesmente optou, porque daí eu deixo bem claro, né? Eu sou o canal. A pessoa estava tocando no genital masculino e eu toquei no coração e a pessoa começou a chorar. E aí eu perguntei, você quer acessar o que tem aí no teu cardíaco ou você quer voltar para o estímulo no pênis? E ele, não, eu quero acessar o que tem aqui. Nossa, e aí veio um monte de coisa, veio uma catarse tremenda que estava relacionado com a genital dele, mas com o toque no coração abriu o cardíaco. Essa pessoa com certeza vai ser mais amorosa no contexto diário, né? Levado para a vida. Muito bacana. Sim, com certeza. Muda muita coisa, né? Tanta desconstrução que precisa acontecer. E, e foi isso, depois do Tantra, eu comecei a gostar até mais da pegação ali. Eu já não estava mais nem tão interessada no sexo mais, porque vinha esse sexo, né? Mais o tradicional, infelizmente ainda é o tradicional, né? E já não me preenchia mais, porque eu falei, nossa, agora que eu já sei todas as possibilidades disso aqui, eu não tô nem interessada nisso aqui, mas tô preferindo ficar aqui só me pegando. Não, nem quero transar, deixa pra lá. Porque é isso, perde um pouco o sentido, né? Quando você sabe o que pode ser e quando você leva para essa visão da ascensão espiritual, para a canalização dessa energia para a vida, para a construção de sonho, para trazer, né, aquela visão para sua vida, para você olhar para a vida com esse prazer, com essa excitação, né, acessando essa energia e canalizar isso para você construir a sua vida, porque é a energia que gera vida, né, a energia que está relacionada à geração de vida. Então, quando a gente não está gerando uma vida de fato e a gente canaliza isso para gerar a nossa vida, para criar a nossa vida e para os nossos sonhos, isso é fantástico. E acho legal também a gente falar para o pessoal que isso é uma construção, que tem muitos bloqueios nesse caminho, né? Não adianta chegar no Tantra, fazer 3, 4 sessões e achar que em 3, 4 sessões você vai virar essa pessoa multi-orgástica e o corpo inteiro, e você vai gozar só respirando, sozinho, você aquela calma. Tipo, porque gera uma frustração às vezes, né? O pessoal ouve falar essas coisas e já chega lá falando, eu quero conseguir fazer tudo isso. Quanto tempo leva? Mas Não é. consegue sim. Consegue, é possível, mas precisa ter essa paciência, essa amorosidade com o processo de conseguir, inclusive, né? Sim, sim, com cada processo é um processo, né? Tem pessoas. Por isso é importante a educação sexual somática, porque a gente consegue entender o corpo como um todo, e não apenas pelos genitais, né? O Tantra ocidental ele traz muito para o genital, né? É. O Tantra Yoga é muito bacana, porque ele tem a mobilização energética que você falou, que eu não sei qual que é que tu faz, mas tem umas meditações maravilhosas para fazer, meditação ativa para fazer, para subir essa energia, para você ter pelo menos noção de que é essa energia, né? Mas a educação sexual somática é muito legal para poder desvendar aonde no corpo, a estrutura corporal. Vou dar o meu exemplo, né? Eu sou uma pessoa esquizoide, né? Eu tenho os olhos maiores, eu tenho a estrutura mais fina. Esquizoide, para a psicanálise, para a psicologia corporal, é aquela pessoa que ficou presa na infância, né? Eu tive a ferida da rejeição, então eu não queria sair do útero, por isso que eu sou mirradinha, eu sou pequenininha, né? Então, automaticamente eu vou ter uma dificuldade maior de acessar. Eu vou demorar mais tempo para acessar a minha sexualidade, uma vez que eu tô presa nessa fase, né? As pessoas como o Jardel, para quem conhece o meu parceiro, ele é oral, né? Ele tem o rosto redondo, mais bochechudinho, mais bocudinho. Ele tem esse traço, que é o traço da amamentação. Ele tá um passinho além, né? Ele demoraria na terapia um pouco menos. E daí tem os outros traços, né? O masoquista, o masoquista, o psicopata e o rígido. O rígido é o último, então contando assim, o esquizoide é o primeiro, que é o meu caso, está lá no útero. O rígido é o que chegaria mais rápido no orgasmo, né? Nas sessões de terapia, é esse que já vem mais pronto, né? É mais fácil de acessar. Então não demoraria muito. Depende de cada pessoa, né? Cada pessoa é um processo diferente. Sim. E
Tem, a potência orgástica, inclusive, a pessoa faz os exercícios pode ser à distância, por uma semana e pelo menos tu tem a descarga orgástica, que a gente fala. Tu acessa alguma coisa, tu faz um acesso no corpo e tem uma descarga. Descarga orgástica, gente, é quando a pessoa tá convulsionando. Blá, 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 blá. Isso aqui, o corpo começa a fazer isso aqui, né? Tu tá com... A energia universal tá fazendo isso aqui no teu corpo, e é por isso que o teu corpo treme, né? Bem no popular, assim. O Jardel que gosta de explicar isso, essa parte mais científica. Então, eu gosto de trazer assim, no popular é a energia universal, divina, sagrada, o chi, o ki, o prana, ele tá batendo no nosso corpo, né? Porque ele tá dando uns laçaços porque tu tá abrindo, né? Tu tá expandindo, ele tá entrando, e daí o teu corpo começa a tremer. Isso é uma descarga orgástica, né? E tu consegue isso com movimento, som, respiração, som e movimento. São as 3 chaves do Tantra, e tu consegue fazer isso sem o toque, sem a massagem. Tu pode fazer isso sozinho, em casa, à distância. Né? Eu costumo fazer isso com os meus atendidos, né? À distância, e as pessoas, nossa, conseguem acessar super. Claro, quando tem esse padrão, tipo, eu tenho uma atendida que ela é muito masoquista. O que é masoquista? É aquela pessoa que aguenta a carga. Então, ela tem dificuldade de acessar essa sexualidade. Primeiro, toda essa mobilização vai fazer ela descarregar isso, relaxar, entrar no sistema parasimpático para poder sentir prazer. Sentir prazer pela vida, primeira coisa, para depois ir para a sexualidade. Sim. Né? Total. E qual a visão que você tem da relação disso, né? Dessa exploração da sexualidade com esse viés de amor próprio, que é bem diferente do viés que a gente aprendeu, focado em objetivos, né? Focado em chegar em certos lugares, com limitações de autoconhecimento em relação ao próprio corpo, com falta de conexão com o próprio corpo, abordando a sexualidade desse jeito, né, que é a filosofia que o Tantra, né, que essa educação traz. O que isso impacta a autoestima? O que isso impacta na autoestima? A falta de conhecimento com a sexualidade? Tipo, abordar isso com esse viés, né, de amor próprio, que hoje não é assim, né? A nossa tendência é essa muito prática, né? Muito orientada a resultados, muito limitada ali ainda no vaginal, na referência visual. Quando a gente traz essa visão toda, né, do amor próprio, do autotoque, da conexão divina, quando a gente aborda dessa forma, fazer essa transição, qual a relação que isso tem com a autoestima da pessoa, na sua visão? Nossa, 200%. Não tem como, gente. Hoje eu recebi uma pergunta se existe alguma ferramenta de autoconhecimento que não envolva o corpo. Eu disse, não é possível tu autoconhecimento, olha a palavra, autoconhecimento. Você pode ler um livro, né, que você está trabalhando com o corpo, por quê? Você está absorvendo informação, está jogando informação para dentro da onde? Dentro do teu corpo, né? O teu corpo se expande para receber mais informação. Então, não é possível tu trabalhar com autocuidado, autoconhecimento, com autoestima, que também é a mesma coisa, sem olhar para o corpo. E sem olhar para o corpo e infringe a olhar para ele como um todo. E não deixar, não, eu quero olhar para o meu corpo, mas só daqui para cima, né? Eu quero comer, quero ver, quero cheirar e quero escutar. Agora, se mexer para cá, eu fujo, né? Eu quero fugir para as naves, eu vou chamar os arquiturianos para me levar, e para cá eu não volto mais. Tem dia que bate essa pegada, viu? Ultimamente eu falo que o negócio tá bravo. Tem dia que a gente pensa, ai, gente, me leva, pelo amor de Deus. Exatamente. Tem muitas pessoas que acontece isso, é fuga espiritual. Total. Por quê? Porque olhar para si dói. Dói muito. Olhar para o nosso corpo dói. Olhar para as nossas feridas dói. Olhar para a nossa barriga. Eu tenho barriga de gestante, né? Eu aumentei muito de peso, então olhar para minha cicatriz da cesárea, para mim não dói, tá, gente? Mas já doeu, né? Olhar para minha cicatriz doía.
né? Olhar para aquela pessoa bonita que eu era, com um corpinho de academia e agora não sou mais, doía. Então, para mim, era melhor fugir pro espiritual. Agora eu acesso o divino aqui, ó, gente, mental, né? Eu fecho os olhos, eu medito e eu estou no paraíso. Não. Lá no paraíso nada acontece, porque você não tá lá, você tá aqui. E não olhar para a existência é não honrar o que você veio fazer aqui. É Sim. não buscar. É por isso que eu perguntei quem é você. É não buscar conhecer quem é você, né? Vou fazer mais uma pergunta. 5 coisas que mais vocês amam na vida. Responde aqui para mim. 5 coisas que mais vocês amam na vida. Agora, sem pensar, não pensa. Não pensa, só escreve. 5 coisas que vocês amam na vida. Quero ver. Quero ver o que vai surgir. Porque não tem como, a gente precisa olhar para os nossos processos, porque é uma grande oportunidade de sim, a gente não precisar mais vivenciar essa dimensão, né? Porque se a gente está nessa dimensão, se a gente está encarnado, a gente está na carne. Então vamos olhar para a nossa carne. Olha para o teu corpo como um todo, né? Olha para o teu corpo como um contador de histórias, né? A autoestima tem muito a ver aí com isso, né? Ah, eu não gosto dos meus peitos, eu não gosto da minha bunda, eu não gosto das minhas cicatrizes. Eu gostaria de ser assim, 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 assado, e não sei o que mais. É tudo o não olhar, né? Olha para o teu corpo como um contador de história. As tuas cicatrizes fazem parte da tua história. É o teu corpo contando que a tua cesariana, a tua cicatriz da cesariana é o teu corpo contando que dali passou uma vida. Olha que lindo. Olha que perfeito olhar para isso. Olha para tua barriga e percebe que ali passou um corpo, um corpinho novo, né? Meu filho passou pela minha cicatriz. Olha que mágico que é isso. Ó, a galera respondeu lá em cima, bacana, eu. Aqui, comer, dormir, transar, dançar e conversar com quem eu amo, né? Percebe, como é que é o nome dessa pessoa? Sara. Sari? Sara. Sari. Sara, percebe que eu pedi 5 coisas e aonde está você nessas 5 coisas? É tudo coisa externa. Eu costumo fazer essa pergunta às pessoas, ai, eu gosto dos meus filhos, eu gosto de viajar, eu gosto de comer pizza, eu gosto. E nananana, e cadê você? Eu pergunto, onde está você? Né, a primeira coisa é eu. Isso também dá para levar para as finanças, né? As pessoas que não conseguem ter prosperidade, eu pergunto, me diz 5 coisas. E aí a pessoa, e eu disse, tá, mas aonde que tá o dinheiro aí, né? A pessoa não consegue colocar como prioridade. A prioridade precisa ser a gente, né? Depois pode vir outras coisas, mas em primeiro lugar precisa ser você, né? Você, porque se você não pensa em você, você está suscetível ao que os outros querem. E ao que os outros querem nem sempre pode ser bom para ti, né? Aí que vem os abusos, né? Nem sempre pode ser prazeroso, pode ser saudável. E é por isso que o nosso corpo tem muita tensão. É por isso que o nosso corpo sofre muito com traumas. Por conta disso, falta de amor próprio. Né? O amor próprio é você em primeiro lugar. Sim. Eu me amo em primeiro lugar. Depois eu amo o meu propósito, que isso está incluindo o meu trabalho. Depois eu amo os meus filhos, que são os meus canais. Né? E depois os meus relacionamentos, né? Então assim vai construindo aonde eu tenho foco nas minhas coisas. Primeiro eu, para tudo nessa vida. E na prática o que que acontece? Eu não preciso de estímulo externo. Se alguém me fala assim, ah, eu acho que você tem que fazer tal coisa, ou olha que bacana aquele curso, sei lá, olha que bacana aquele curso de Shambhala, né? O que que acontece quando eu não me amo, né? Ah, legal, vou fazer. Não era nada aquilo do que você queria porque você não se conhece, né? Você vai pela influência do outro. Daí, se você tem auto-amor, você vai dizer assim, ah, eu vou sentir para ver o que que eu acho sobre esse curso, sobre essa coisa, sobre essa opinião, sobre qualquer coisa da vida.
E aí eu posso ver se Ai, já ressoa, temos 2 minutos, meu Deus. se fazer. Gente, eu falo demais, ó. Pô, não... Mas é Maísa, tu não legal que a falou quase Sara nada. falou, ó, mas tudo isso me envolve. Pois é, te envolve. Mas depende Externo. de algo externo para acontecer. E não é que isso seja um problema, é isso ser prioridade. As 5 coisas que a gente mais gosta, todas dependem de alguém para estar presente. Então, isso mostra onde está o nosso foco, né? E tem muito a ver realmente com a questão da abundância e da prosperidade, né? E da necessidade de ter uma motivação externa, que é o lugar da criança também, que precisa do pai e da mãe cobrando as coisas para fazer. Senão não faz, senão não consegue se motivar. Então, assim, tem muita... Aí dá para entrar num viés de análise super profundo, gente. Esse papo aqui dá para fazer várias lives só sobre isso. Foi só um Sim, cheirinho, né? Só um cheirinho. o papo que a gente trocou aqui dá para fazer, pegar cada tema que a gente falou e fazer uma live inteira, porque assim, a minha matraca não para nunca, né? Eu pessoalmente falo demais. Falo Sim. demais. Eu vou Eu ter tenho que. um workshop nesse tema, né? Só amor próprio, autoestima e autocuidado no sábado. Então tá sendo muito legal trazer outras perspectivas que não são o meu foco, né? Para tratar um pouquinho isso. Mas a gente marca mais, que vai cortar a gente em 20 segundos. Obrigada por aceitar, querido. Vamos marcar outras lives, com certeza. Amei. Gratidão, povo Obrigada, lindo, gente. por Vai aguentarem ficar no nós. IGTV, vai ficar no IGTV gravado para a gente compartilhar e assistir depois. Obrigada, Beijo, beijo. beijo. Beijo, Maísa. Tchau, tchau.